As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom, gente, a Patrícia já está aqui. Peço de novo a ela desculpas pelo atraso, isso às vezes acontece. A Patrícia Peralta, ela é, como a Cibele colocou, ela é servidora do INPI, ela é professora na academia do INPI, ela tem um estudo de pós-doutorado, né, em estudos culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em artes visuais e mestre em História da Arte pela mesma universidade. E já que a Cone fez propaganda ontem, ela também é uma das coautoras desse livro aqui, que são os comentários à Lei de Propriedade Industrial Brasileira, comentados apenas por mulheres, e justamente ela comenta sobre o desenho industrial nesse livro, que é o tema da aula de hoje. Patrícia, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para compartilhar a sua tela, por favor. Primeiramente, Aline, obrigada pelo convite, obrigada, Isabela, né, em nome da ONG, querida Isabela, a BPI, também o INPI, que é parceiro. Vou tentar compartilhar isso, é sempre um mistério, né? Eu sempre falo, Deus, é um mistério, mas a gente tenta. Eu tenho um hábito melhor com o Google Meet, mas vamos tentar. Vocês já estão vendo a apresentação? Você está compartilhando a sua tela inteira, Patrícia. Então, a gente está vendo uma imagem preta aqui. Na hora de você escolher compartilhar, tem que escolher especificamente a janela onde está a apresentação. Só para não dar nenhum problema, porque senão a gente fica se vendo também. Então, vou tentar a janela. Deixa eu isso aqui. Talvez seja porque eu tenha... peraí. Para. Vamos ver se dá. Agora foi? Foi. Vocês conseguem ver? Foi, tá perfeito. Beleza. Deixa eu ver se... Bom, acho que agora está naquele módulo de apresentação. Isso. Então, tá ótimo.
Então, como a Aline falou, meu nome é Patrícia Pereira Peralta, sou servidora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sou tecnologista em propriedade industrial. Para quem não sabe, tecnologista no NPI tem por incumbências a possibilidade de examinar marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, mas hoje eu estou lotada na Academia de Propriedade Intelectual e Inovação. Eu fui cedida há algum tempo pela diretoria de marcas para cuidar da parte de marcas, depois acabei migrando para a parte de desenhos industriais. A Aline me deu como missão, né, discutir a importância da proteção dos desenhos industriais para as pequenas e médias empresas e os designers individuais como uma abordagem humana para a inclusão. Quando li esse título, eu fiquei muito encafifada de como é que eu traria essa discussão. Eu espero que eu consiga atender a expectativa de todos aqui, consiga trazer para os senhores alguns dados que eu acho interessantes, porque para a gente pensar em proteção de desenho industrial, a gente tem que pensar primeiro em criação, na criação do designer, na criação projetual do design mesmo, e é isso que parece, para mim, um gargalo que não está bem solucionado. Na década de 70 do século XX, a Índia, particularmente, junto com outros países, com a ICSID, com a Unido, fizeram essa declaração que está aqui, está disponível online. Tudo que eu vou citar aqui tem um referencial bibliográfico ao final, com os links daquilo que está disponível, então os senhores vão poder acessar todos esses documentos. Essa declaração de Ahmedabad, que teve a participação de diversos designers à época, inclusive do Gibbon Zip, que foi um designer saído da escola de A gente vai começar com ele e vai terminar com ele essa apresentação de hoje. E o Gibbon Zip, para quem não sabe, a escola de é a herdeira da Bauhaus, que foi considerada a primeira escola de design e arquitetura do século XX, eu acho que da história mesmo do design. E meio que absorveu boa parte do que foi fornecido pela Bauhaus e formou mais alguns grandes profissionais, inclusive profissionais brasileiros que voltaram para o Brasil e atuaram em design gráfico, design de produto. E o Gibbon Zip veio para a América Latina e passou boa parte da vida dele em alguns países, inclusive Brasil e Chile. E ele faz alguns diagnósticos interessantes. Mas, primeiramente, numa análise mais atual dessa declaração, que é da década de 70, então vejam, é uma coisa que tem, sei lá, quase 60 anos. Já se pressupunha que a utilização do design como uma ferramenta para redução das desigualdades sociais era crucial, além da existência de projetos voltados a pequenas indústrias através da criação de centros de design. A proposta desse documento era fazer com que o design ocupasse um lugar de destaque na futura estrutura socioeconômica dos países. São duas pesquisadoras brasileiras, a Landinha e Guimarães, que trazem essa análise, e depois um pesquisador do campo do design, o Vitor Margolin, que vai falar que os exemplos da Coreia e do Japão devem transformar-se em modelos para países e organizações de ajuda e devem colaborar para reforçar empresas maiores, assim como as pequenas e médias empresas. Então, é recorrente nesse documento, nos estudos preparativos para esse documento, a necessidade de pensar design como uma ferramenta instrumental e até de inserção das micro e pequenas empresas num contexto de industrialização. Por último, como diz ali o Vitor Margolin, design é pouco considerado nas teorias do desenvolvimento em que os governos e as agências de financiamento externo baseiam suas políticas. E aí, começando com o Bonzip, que eu disse para vocês que eu vou começar com ele e terminar com ele. Ele coloca que o Estado, num livro lançado em 2015, organizado pelo Gabriel Patrocínio, que é um professor de design da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial Brasileira, aqui, né, no Rio de Janeiro, o Estado abdicou do papel de orientador de uma política industrial. Para o Bonzip, não faz sentido falar em política de design sem uma política industrial. Ou seja, são coisas que estão interligadas, não é à toa que a gente está falando de desenho industrial ou de design industrial. Então, ele coloca que a gente pode perguntar, né, se nos intentos de uma reindustrialização, há chance de se orientar as pequenas e médias empresas para até um uso mais apropriado do design como uma ferramenta de inclusão. E aí eu trago para os senhores alguns diagnósticos, alguns estudos que foram feitos sobre o uso do design por empresas. O primeiro é da ABDI, todos foram levantados pela Oda, que é uma autora brasileira que defendeu a sua dissertação de mestrado. No caso da ABDI, se aponta que mais de 70% das empresas dizem utilizar design, mas apenas 11,5% das 70% consideram design como um diferencial estratégico
e cerca de 45% não possuem ninguém trabalhando integralmente com design. A gente vai ver que isso é uma questão recorrente nos outros diagnósticos e estudos, né? 26% das empresas empregam até 3 pessoas dedicadas ao design, 51,4% entendem o design como sendo importante para a inovação. A gente tem um manual de Oslo que foi traduzido pela FINEP, não sei se todos conhecem, ele é altamente consultado, e no manual de Oslo, que eu acho que é de 2005 ou 2006, o design é entendido como uma inovação de marketing. Existe uma edição hoje de 2018 em que o design aparece em todos os tipos de inovação. Inovação organizacional, inovação de marketing, inovação de produto e inovação de processo. Além disso, diz ali, nessa pesquisa feita pela BDI, que 55,3% entendem que o design funciona como uma inserção numa maior participação de mercado, mais ou menos esse número entende o design como um facilitador dos processos produtivos e da redução de custos. Eu estou falando, por enquanto, de design e não de registro de desenho industrial. Então, design pressupõe o projeto do design de um produto, o projeto do design de um ambiente, o projeto do design de uma interface gráfica. Só que 53,6% entendem que o design deve vir de uma demanda dos clientes, o que eu acho que é o pior dos mundos. Se a gente pensar nos grandes estrategistas do design, na verdade, você faz pesquisa de mercado para entender mais ou menos como é que o consumidor se comporta e propor um design diferencial para esse consumidor. Numa outra pesquisa feita em 2006 pela CNI e o Sebrae, 496 microempresas de diversos setores econômicos, menos da metade investiu em design em 2003. E o maior estudo que a gente tem até hoje citado é esse que está aqui nessa imagem, o diagnóstico do design brasileiro, que foi feito pela Associação dos Designers de Produtos, junto com o MIDIC, junto com o Programa Brasileiro de Design e contando com a parceria da Fundação Getúlio Vargas, que tentou metrificar indicadores do impacto do design na competitividade em 10 setores industriais brasileiros. Alguns dos próximos slides são sobre esse diagnóstico, porque é importante a gente entender aonde a gente está para depois a gente falar de registro de desenho industrial como uma ferramenta inclusiva, uma ferramenta que possa ser usável por micro e pequenas empresas e por designers independentes. Nesse diagnóstico, né, do designer brasileiro, 89% das empresas utilizam o design principalmente dedicado com o projeto, foco em projeto de produto, portanto, design de produto. Está ali, 89%, depois 56% têm investido em design nas empresas com foco em projetos de produto, 17% foco em ambientes comerciais, 14% foco no investimento em design gráfico, 7% em displays e matérias de ponto de venda e 5% em embalagem. 83% dessas empresas que investem em design como parte do processo de inovação identificaram que tiveram crescimento com o investimento, que sempre parece um ônus inicial, no design. Eu trago para os senhores algumas ilustrações que eu tirei desse material bem bacana, que é da Associação Brasileira de Empresas de Design. Eles têm uma premiação, então acho que na 4ª edição, esse aqui é uma premiação de 2022, vejam, a autoria Rafaela Rocha Giosa e o cliente a URGS, em que ela faz um design de produto, que é um design totalmente inclusivo, voltado para pessoas que estão com problemas de mobilidade, que estão internadas. A gente tem do momento inicial do projeto, em que ela ainda está ali fazendo os drafts, fazendo alguns desenhos iniciais, a ideia de como é que vai funcionar e o produto em si. Isso é um tipo de design que a gente quer que seja protegido e pode vir a ser protegido por registros de desenho industrial e até, quem sabe, por uma patente de modelo de utilidade, porque a gente vai até falar disso aqui rapidamente. Na minha opinião, é o bem casado, né? Funciona em conjunto. Quando se fala em design, você pensar sempre no modelo de utilidade e pensar sempre no desenho industrial. Uma outra pergunta que foi feita às empresas no diagnóstico: quem faz o design da sua empresa? 22% apontaram que é o próprio dono ou parentes, pessoas próximas ou sócios. 20% apenas disseram que tem um grupo certo, um departamento de design. Ou seja, de um universo de empresas que foi acionado ali, um número pequeno apenas tem o design como investimento. 58% contratam designers autônomos ou contratam escritórios de designs. Apenas 52% dessas empresas contratam designers de forma profissional.
61% que contratam designers de forma profissional identificam que apresentaram crescimento e 87% entendem design como investimento. A gente tem meio que um paradoxo com esses dados, ou seja, você entende design como investimento, mas muitas vezes, ou poucas vezes, você tem uma equipe dentro da sua empresa, porque às vezes custa caro, dedicada a fazer design de produtos, de ambiente. Aqui tem um outro prêmio da B Design, de uma agência de carros antigos, que foi feita pela agência Mosca, em que a gente tem também uma proposição de design de ambiente, ou seja, o design ele se dá em produto, ele se dá no design gráfico, ele se dá no design de embalagem, ele se dá no design de ambientes, e aí a gente tem entregas diferenciadas que, na verdade, agregam valor e são entendidas como investimento, mas ainda não tem uma profissionalização, na minha opinião. Outra pergunta que foi feita, a importância do design para a empresa. 58%, ou seja, mais da metade dessas empresas que foram dos 10 setores investigados, entendem que o design possui uma função estratégica, 28% uma função estrutural, 14% apenas uma função básica, ou seja, é o menor número, ou seja, dá conta apenas da aparência do produto, 84% entendem que o investimento em design que fizeram aumentou a competitividade. Desses 84%, 62% entendem que aumentou muito. 82% entendem que houve um aumento na participação de mercado, sendo que desses 82%, 58% entendem que esse aumento também foi significativo. Aqui um design de embalagens, também feito para uma empresa nacional, a Ervatera Sokolovsky, pela Med Creative, em que a gente tem toda a disposição conjunta do que seja um design de embalagem, da conformação, né, da configuração da forma externa da embalagem, a disposição dos dizeres, a disposição da marca. E quanto ao retorno de investimento, como é que essas empresas entendem? Para elas, em 81% dos casos, elas identificam que o investimento em design melhora a imagem da empresa, sendo que 68% entende que isso melhora muito a imagem da empresa. 21% identificaram que esse investimento com design é recuperado em 2 anos e para 31% em até 5 anos, já estão trabalhando, investindo em design. Mesmo sem uma mensuração precisa do retorno de investimento em design, observam-se as seguintes estimativas sobre o tema por parte das empresas. 21% acreditam a um retorno anual investido em design foi maior que 50%, 9% que foi em torno de 50%, 15% o retorno foi só de 20%, 11% foi um retorno de 10% e 44% não sabem, não conseguiram identificar se efetivamente teve um retorno nesse investimento de design. Novamente, um design agora de interface gráfica feito para um aplicativo de empoderamento feminino, também foi premiado. É um design feito por uma designer independente, possivelmente formada num curso de graduação da UENG, que tem um curso de design, a Aline Mosqueira Marchese, e o cliente foi exatamente a UENG. E aí a gente tem toda essa possibilidade, né? Design de interface gráfica que entra no universo de empoderamento feminino. A Oda fez um resumo desse diagnóstico de design brasileiro, de todas as perguntas, estruturou na dissertação dela. Aqui estão os 10 setores: moveleiro, equipamento médico hospitalar, utilidades domésticas, automotivo e transportes, construção, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamento esportivo, máquinas, equipamentos moda e acessório. O que a gente consegue identificar é que as empresas entendem sempre que design melhora o investimento nele, melhora a qualidade dos produtos, aumenta a produtividade, facilita a exportação, reduz custos, aumenta o faturamento, aumenta a lucratividade. Mas quando a gente fala no empregar profissionais formados em design para poderem proporcionar todos esses benefícios, a gente ainda tem números muito inferiores em todos os setores, ou seja, ter uma equipe externa, mesmo que de terceirização, ainda é número baixo, uma equipe interna também são números baixos, variando um pouquinho num setor, no outro, quase chegando a 50%, mas geralmente inferior a 50%. Entende-se que o design é estratégico, não se vê o design como um custo, mas sim como um investimento. No entanto, não se aloca recursos suficientes para dar conta desse investimento. E aí, partindo para alguns dados do NPI, porque eu acho que para a gente falar, né, de inserção, de inclusão, de pensar o registro de desenho industrial como oportuno para as empresas, a gente precisa entender como é que está essa questão
do uso dessa expertise que é o design pelas empresas, sejam de que porte for. A gente tem ali uma amostragem de 10 setores em que não tem uma discriminação por porte de empresa. Então, tem empresas médio porte, grande porte, pequeno porte, e mesmo assim o uso é pequeno, em termos de você contratar um profissional dedicado a pensar o design. Desde o ponto, existe uma escada feita pelos pesquisadores dinamarqueses, que chamam a escada do design, que você tem do uso nenhum ao design ao uso do design como estratégia. E quando você chega no último grau dessa escada, acho que é o quinto degrau, que é o uso do design como estratégia, o design está incorporado na rotina da empresa. A rotina da empresa faz com que você exale o seu design, faça com que qualquer coisa que você toque, igual Midas, vire ouro. É um pouco dos ensinamentos que a gente tem de todo o percurso do Steve Jobs, por exemplo, na Apple. Você vê que do design do produto mais minimalista, a forma de comunicar, a forma de apresentar, a forma de construir as Apple Store, você tem efetivamente o design perpassando por tudo. Mas voltando aos dados do NPI, são 3 slides para a gente entender esse panorama. Primeiro de dados de 2000 a 2012, o segundo de 2017 e o terceiro mais atual. O que eu chamo de destaque. De 2000 a 2012, os setores que sempre carregam muito o registro de desenho industrial no NPI é mobília, roupa e artigos de armarinho. Eu pressuponho que tem uma grande presença do setor calçadista, que é um dos que mais usam a proteção de desenhos industriais, tanto é que a Grendene se mantém no ranking dos depositantes residentes nas primeiras posições ao longo dos anos. E é interessante também para a gente pensar em diagnósticos estratégicos para propor políticas de design, políticas públicas de design, que setores nós somos fortes, protegemos bastante, mas precisamos melhorar o entendimento de que não é só o registro, mas é também pensar design, é projetar produtos com design que se diferenciem e que mereçam, sim, não apenas o mercado nacional, mas via exportação, e a gente vai chegar nisso, porque a gente tem um mercado, e aí eu gosto muito de citar um pesquisador da UFMG, o Dijon de Moraes, que ele fala: design é mercado internacional. Se o Brasil não se abre para o mercado internacional, ele se torna muito pouco competitivo em design. Então, algumas políticas, por exemplo, que aconteceu na Índia, na China, no Brasil, que foram de substituição de importações, em vez de potencializarem, inibiram a formação de um design endógeno nesses países, que só quando tiveram que concorrer no mercado global, com a abertura das portas dos portos brasileiros, indianos, chineses, se depararam com a necessidade de investir em design. Esse movimento que vai acontecer nesses países ditos BRICS no final do século XX, início do XXI, aconteceu na Europa do século XIX, quando foram forjadas as leis que a gente entende hoje como de propriedade industrial. Então, os setores que se identificam como usuários do sistema merecem também capacitações em torno de investimento em design e um aprimoramento do uso do sistema a partir disso. E setores que são mais inibidos, como, por exemplo, a gente tem ali equipamentos de gravação, equipamentos de distribuição, sanitários, aquecimento, investimento mesmo em disseminação e conhecimento da propriedade industrial, que eu acho que é o melhor sistema quando a gente está falando de proteção do design. E depois a gente pode até tocar um pouco nisso, em relação a muitos designers usarem o direito de autor como um subterfúgio para dizer: não preciso ir ao INPI, eu tenho o meu direito autoral. Como eu falei, o ranking dos principais depositantes, a Grendene, depois temos algumas pessoas físicas e mais algumas empresas. No gráfico seguinte, a gente tem a Grendene mantendo a sua primeira posição, mas a gente tem 2 designers de imobiliários que começam a se destacar. Designers, pessoas físicas, o Paulo Bach e o Jaderson de Almeida, que começam a fazer um uso extensivo da proteção de desenhos industriais para suas produções, para os seus projetos de design de imobiliário. E também nós temos aqui um gráfico que identifica os principais estados, por exemplo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e aí eu chamo a atenção de todos aqui. São Paulo aparece sempre destacado porque é o estado mais industrializado, e vocês viram no nosso primeiro slide com Gibbon Zip que tem uma certa associação entre pensar política industrial e pensar política para design industrial. Apesar de São Paulo sempre aparecer como o primeiro em qualquer ranqueamento, tem um estudo que está sendo desenvolvido agora no âmbito da nossa academia sobre modelos de utilidades por um pesquisador da DIRPA, que já identificou que, apesar de São Paulo também ser o primeiro em depósitos de modelo de utilidade, os estados do Sul, quando você divide esse número de depósitos, tentativas de proteção
pelo total da população, pelo PIB, os estados do Sul vão à frente de São Paulo. Isso nos indica que no Sul se investe ou se está investindo mais em inovação. Então, a gente tem uma área no Brasil, uma região no Brasil que está se destacando para nos ensinar coisas e outras áreas que precisam muito mais de um suporte para começar a pensar no uso desses institutos de forma a apropriar-se de inovações que estejam fazendo. No design seguinte, como eu falei, 2023, 2024. 2024, estranhamente, está, né, a nossa esquerda, e o 2000 está ao contrário, que o 2023 está à nossa direita, mas eu não conseguia juntar essas imagens se não fosse assim. Mas só para a gente pensar, o Jaderson de Almeida, um designer, conseguiu passar, inclusive, a Grandene, então ele é o principal depositante residente de desenho industrial hoje no Brasil. Esse gráfico que tem aqui com mais arroxeado, com linhas cinzas e brancas, que tem não residente, pessoa física, pessoa jurídica e residente, é o mais atual que a gente tem, são os primeiros meses de 2024. Reparem que a gente tem 174 microempresas definidas em lei pedindo proteção de desenhos industriais, 104 empresas de pequeno porte pedindo proteção de desenhos industriais, e a gente tem pessoas físicas também ali, 474, já fazendo uso do sistema de propriedade industrial. Não são números grandiosos, e falo isso para os senhores porque desde que eu estou no INPI, né, eu comecei lá como colaboradora e hoje sou servidora, a gente está num patamar de 6.000 a 7.000 depósitos de desenhos industriais anualmente, a gente não sai disso. Se a gente pegar países da União Europeia, eles estão girando em torno de 30.000. Eu costumo falar que se a gente botar dados, né, fizer uma tabela com a China, aí todos ficam no nota de rodapé e o Brasil nem nota de rodapé vai aparecer, porque a China faz um uso robusto do sistema de propriedade industrial, protege de um tudo, protege com eficácia e eficiência e se coloca como um grande player que desafia todos nós em termos de métricas. Mas, assim, o nosso pensamento é como a gente aumenta esses números, como a gente atrai usuários, como a gente torna o sistema mais inclusivo, que a gente vai falar quando tocar um pouquinho na parte da legislação de propriedade industrial. Os designers que se destacam, eu destaquei aqui 3 que, como pessoas físicas, se destacam ao longo dos anos: o Jaderson Almeida, um designer de móveis, o Paulo Bach, que é um outro designer de móveis, a Nelly Cristina Badriotti, que faz diversos utensílios de cunho doméstico, que também aparece aí uma mulher que aparece entre os 10 mais, se a gente pudesse fazer um top 10, temos a Nelly entre os 10 mais, é uma questão a ser estudada, porque o uso do sistema ainda tende a empresas, a algumas pessoas físicas, e as mulheres aparecem de forma um pouco mais discreta. E nós vimos aqui 2 designers mulheres entregando para as suas universidades, desde um design de produto com uma pegada totalmente de auxílio a pessoas convalescentes, a um design de interface, né, de aplicativo de empoderamento feminino. Num outro estudo feito também por Teixeira e Rasenclever, que dividiu em 4 setores: couro, calçado, têxtil, confecção, móveis e produtos plásticos, todos entendem, né, assim, a grande maioria, que o design realmente funciona para alterar esteticamente, para promover alterações significativas no plano estético. E uma parte também, com exceção de móveis, entende que também altera significativamente a questão da funcionalidade. A gente ainda está falando aqui de design. Para 81,1% das empresas que foram pesquisadas nessa survey, MU e DI estão em concordância, eu diria que são complementares. Contudo, apenas 13,2% fizeram os 2 tipos de solicitação e 67%, quase 70%, não fizeram nenhum dos 2 tipos. Então, entendam, as empresas, até o momento, entendem investimento em design como algo de diferenciação concorrencial, competitiva, que agrega valor, que promove alterações significativas, que promove alterações interessantes de funcionalidade, alterações em termos de custo, porque a gente está falando de produtos que às vezes têm uma matéria-prima mais barata, que tem uma planta industrial mais econômica. Todos entendem isso. Contudo, quando chega na proteção ou na contratação de um designer para compor a equipe das empresas, nós temos números que minguam. A proteção por direitos de propriedade industrial nessa survey feita por Teixeira e Rasenclever
No cenário nacional, pelo menos quase 50%, né, 43,6%, protegem por patente de invenção, patente de modelo de utilidade, mas ainda 27% não protegem, 23% protegem por segredo industrial. E aí eu chamo a atenção que proteger design, assim, a forma do produto por segredo industrial é inviável. Já nos aponta Otero Lastes na década de 70 que a forma, uma vez posto o produto no mercado, está revelada, não há o que se falar em segredo industrial. E quando chega na proteção ao exterior, esses números novamente minguam, pois quase 50% dizem não proteger, 29%, ou seja, 30% patentes em geral, 16% ainda falam em segredo industrial e 7,3% em outros direitos. Ou seja, o design que é feito aqui não observa o mercado internacional, não está se dedicando a colocar produtos com um diferencial de um design brasileiro nesse mercado internacional. E, novamente, voltando a de João de Moraes, que aponta, se o design brasileiro quiser crescer, ele tem que ir para fora do Brasil. Até porque o mercado interno, como algumas pesquisas econômicas apontam, ele sofre mais com intempéries. Então, um investimento que poderia ser pródigo em design, em função das empresas terem que manter outras questões, acabam abdicando do investimento em design, porque se o mercado que ela observa é só o interno, ela fica à mercê das intempéries econômicas que passam nesse mercado interno. Então, novamente, design é investimento, tem que ser observado como um panorama internacional, e é aí sim que o Brasil vai conseguir ter um design próprio. A gente sabe, né, vocês estão aqui num curso, né, um Summer School da WIPO, eu acho que quem promove um divisor de águas no campo da proteção da propriedade intelectual é o Acordo de Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio. Diferente da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, este acordo prevê algumas linhas, porque a Convenção da União de Paris prevê o artigo 5 quinquis, é uma coisa muito minguada, diz que os países têm que proteger, mas não entra em detalhes. O ADPIC, ou TRIPS, a sigla em inglês, traz 2 artigos, e nesses artigos eu costumo pensar que, na verdade, são opções que são dadas, e as pessoas entram e pensam, por que essas palavras ali, essas expressões criadas independentemente, novo ou original? Bom, primeiro porque eu acho que TRIPS começa e termina falando a mesma coisa. Vocês têm que proteger como a CUP diz que tem que ser. Se vocês vão proteger por um registro, por uma patente, né, pela propriedade industrial ou pelo direito de autor, não interessa, vocês têm que proteger. E aí, se a gente observar bem, o requisito de novidade é próprio do campo das patentes, enquanto o requisito de originalidade é próprio do campo do direito autoral. Tanto é que o professor Richman, que é um pesquisador americano, ele vai falar que o desenho industrial é um híbrido jurídico, algo que coloca as bases do sistema de propriedade intelectual assim um tanto quanto incomodadas, porque ora se encaixa como uma patent approach, ora como um copyright approach, não interessa, de alguma forma tem que ser protegido. Então, o novo ou original é no sentido de permitir aos países a escolha do sistema que eles usarão para proteger o desenho industrial. O professor Otero Lastres, que é um professor espanhol, ele vai dizer que o desenho industrial é o mais complexo direito de propriedade intelectual em função da sua natureza jurídica. Porque num projeto de design você pode falar, sim, do registro de desenho industrial, que a gente vai ver na sequência, mas você pode falar de uma patente de modelo de utilidade, você pode falar de uma proteção por direito autoral, você pode falar também hoje de uma proteção por marca tridimensional. Então, são diversos institutos, e eu acho que o que TRIPS permite é que os países tenham liberdade na escolha. Além disso, chama a atenção dos senhores que, de todos os setores existentes produtivos no mundo, o que ganha maior destaque, ou o único que ganha destaque quando fala em proteção ao desenho industrial em TRIPS, são os padrões de tecido, que é onde surge essa proteção. Na verdade, eu costumo dizer que o que a gente tem hoje, ainda na Lei de Propriedade Industrial, que atende muito bem à primeira Revolução Industrial, aonde foi pensado num conjunto ornamental de linhas e cores para socorrer os produtores de tecido de uma localidade denominada Lyon, na França, e em função da robustez da indústria têxtil do Reino Unido, que usou muito mais o sistema de direito autoral, a gente tem, na conformação da primeira Revolução Industrial, a construção, a constituição do que a gente entende como a proteção de desenhos industriais.
Então, saindo do contexto de TRIPS, porque a nossa lei muda muito pouco, não é que a nossa lei venha a atender a TRIPS. Toda a lei de propriedade industrial sofreu uma adaptação para atender a TRIPS. Contudo, no caso do desenho industrial, a coisa ficou muito mais numa repetição do que já vinha desde 34, que foi quando teve a primeira tipificação da proteção de desenho industrial no Brasil. Se juntou muitas coisas que vinham sendo, às vezes, segmentadas nos outros diplomas legais, de 34, 45, 1967, 1969, 1971, num único artigo. Eu estava até conversando há pouco tempo com um colega, o chefe de desenhos industriais, o Flávio Alcântara, na primeira instância, ele falou, gente, a gente tem que tomar fôlego para ler o artigo 95, porque ele traz o conceito, o escopo e os requisitos. Então, o que nos diz esse artigo no caso do Brasil, e que já foi muito espelhado em outras legislações? Hoje a União Europeia está dando passos à frente em relação à proteção do desenho industrial, mas a gente, um tanto quanto se oportunizou de olhar para eles para forjar esse nosso artigo, vai dizer que será protegido como desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto, um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, dando um resultado visual, e aí a gente está falando de uma coisa visual, nova e original, na configuração externa. Então, a gente está falando, como eu dizia, a casca do ovo, e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O INPI, em função da sua adesão ao Acordo de Haia, fez a sua segunda edição do Manual de Desenhos Industriais, e tentou, apesar de ser um artigo de 1996, né, fazer uma interpretação mais abrangente, aí que eu queria chegar com os senhores, para tornar a nossa proteção do desenho industrial mais inclusiva, seja para pequena, média, para o designer individual, seja para a grande empresa. Então, por exemplo, a forma plástica ornamental foi entendida como a tridimensional e inclui as embalagens, e as embalagens no seu conjunto como um todo. A gente vai ver um exemplo que é trazido do manual, mas aqui eu trouxe novamente uma premiação de um design de embalagens feita pela AB Design, do estúdio Caixa, para a cachaça Thier, em que você tem a embalagem como um todo. Então, você não projeta só a forma. Você, quando projeta a embalagem, você projeta a forma, você projeta o espaço da marca, você projeta onde tem que ter os dizeres obrigatórios, onde tem que ter outros dizeres, onde você pode colocar premiações. Então, é um produto de design, é um projeto de design gráfico e de produto que está aqui. E quando a gente inclui a embalagem num sentido mais amplo, a gente torna mais inclusivo o sistema de proteção do desenho industrial. Da mesma forma, com relação ao conjunto ornamental de linhas e cores, que o NPI entendeu como sendo padrão, né, a forma bidimensional, inseriu-se nos exemplos do novo manual, né, da segunda edição do manual, as fontes tipográficas e as interfaces gráficas. E, novamente, eu trago aqui dois, né, produtos de projetos de designers que foram premiados, um de fontes tipográficas de autoria Plau para cliente em marcas e o outro de autoria estoica para AirCare, que é é uma interface gráfica para um aplicativo voltado a pessoas com glaucoma. Novamente, a gente tem um design como um elemento, design projetual como um elemento de inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, mas que também pode ser protegido hoje como um desenho industrial junto ao INPI. Né? Os requisitos legais, eu não vou me deter em todos, eu vou chamar só a atenção. O desenho industrial, ele se volta à questão do aspecto ornamental. Então, o que a gente está protegendo com essa proteção de desenho industrial é a característica visual, decorativa e acessória, é a aparência. Os dois requisitos assim mais nevrálgicos são a novidade e a originalidade, porque, de certa maneira, eles são aquilo que corresponderia em patentes de invenção ou modelo de utilidade à novidade e à aplicação industrial, perdão, à atividade inventiva e ao ato inventivo. No caso da novidade, aí é sempre pensar esse desenho industrial, como o Richman fala, né, um híbrido jurídico, como o Otero Lastres fala, algo que tem uma natureza jurídica híbrida. Esse requisito é próprio das patentes, né? É tudo aquilo que não era conhecido antes do momento do depósito, da data do depósito. Então, se já foi publicado algo igual ou muito parecido, a novidade já não existe. E alguns falam no patent approach quando você usa o sistema de patentes, como já foi o caso do Brasil até a legislação de 1996, para proteger os desenhos industriais. E no caso da originalidade, eu não botei aqui o copyright approach, porque o requisito de originalidade ele vai se basear em tríplice.
Então, ele não vai falar daquilo que tem origem, naquilo que é criado independentemente, tem origem na pessoa autor. Não se trata disso, mas sim de um requisito que, como coloca o professor Denis Barbosa, é o plus, aquilo que é o contributo mínimo, porque se estipula que o desenho requerido, o design requerido, a sua aparência tenha que se diferenciar de maneira substancial em relação a outros desenhos industriais anteriores. E aí não se fala em segmento, nem de desenhos anteriores similares ou afins, nada disso. É tudo que está disposto. O professor Atarolace, ele fala que com esse requisito, né, que lá na Europa a gente pode equacionar ao caráter singular, o que se busca é que o projeto do design venha a abastecer, a fomentar o patrimônio das formas estéticas aplicadas à indústria. É isso que se busca com a proteção de desenho industrial, otimizando a concorrência, é o design da inovação, é o design concorrencial que proíbe o design de proíbe a imitação e, né, de uma certa maneira, fomenta no designer a criação de algo novo que se diferencie, que agregue valor, que faça tudo aquilo que as empresas entendem que o design faz, apesar de elas não aplicarem o design e não contratarem designers. A configuração externa, né, relativa à visibilidade da forma plástica, vai, de certa maneira, ao encontro do aspecto ornamental e a aplicação industrial, que, por exemplo, os países europeus abandonaram, porque eles entendem que hoje a proteção do desenho lá, eles nem falam mais em desenho industrial, deve também servir para a proteção do artesanato, porque eles têm um artesanato mais de manufatura, a gente está falando dos vidros daqueles vidros italianos, que agora me fugiu a cidade, mas assim, a gente Murano. Murano, muitas graças. Os vidros de Murano, que é uma coisa artesanal. Então, o design na União Europeia já vem sendo pensado como uma coisa que também vai abraçar essa produção artesanal. A gente ainda está preso à questão do requisito industrial, né, da fabricação industrial, e o INPI vem entendendo que essa análise, né, deve ser passível de uma reprodução seriada e uniforme. A ideia de protótipo, né, a ideia de tipo que vem de protótipo. Então, a minha criação é um protótipo para ser replicada em nível industrial. O que não pode ser protegido como desenho industrial no Brasil, as obras de caráter puramente artístico não podem, para elas tem a legislação de direitos autorais, e é importante a gente entender que aqui já é uma restrição que o Brasil impôs a uma cumulatividade total de, né, você usar a proteção do direito autoral e do desenho industrial para qualquer criação da forma. A gente não segue essa tendência, apesar de que a gente também não sabe qual a tendência que a gente segue, porque isso é uma coisa nebulosa. Foi retirado da legislação de direitos autorais as obras de arte aplicada, mas o rol é só exemplificativo e a gente não sabe, no caso da obra de arte aplicada, se ela se insere só na proteção de desenhos industriais, enquadrada como uma propriedade industrial, ou se ela também pode se socorrer da proteção de direitos autorais. E o artigo 100, que traz uma coisa que é comum a todos os títulos de propriedade industrial, patentes, desenhos industriais, marcas, que é o que for contrário à moral, aos bons costumes, que ofenda a honra, a imagem de pessoas, atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideia, sentimentos dignos de respeito e veneração, que é uma normativa que vem principalmente da Convenção da União de Paris, quando a gente está falando da proteção de marcas e também da proteção de patentes, e que de alguma forma foi absorvida também pela proteção de desenhos industriais, que ainda merece estudos mais robustos para a gente entender, porque, assim como o artigo 95, é um inciso que a gente toma fôlego para conseguir fazer a leitura de uma única vez. E o que eu acho que é central quando a gente está falando de desenho, de design, a forma necessária comum ou vulgar não pode ser protegida como um registro de desenho industrial, porque é como se a gente estivesse expropriando tudo que já está em domínio público, tudo aquilo que já é de todos, as formas mais básicas e necessárias para a composição de qualquer outra forma, e dizendo que daqui para frente será de uma única pessoa durante um certo tempo, com exploração exclusiva. E aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, que, como o professor Atarolastes aponta, é um fundamento que já diz, olha, para esse tipo de invenção, criação, a forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, existem outros sistemas na propriedade industrial, como a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade, para os países que têm a patente de modelo de utilidade. A patente menor tem outros nomes que são identificados na literatura. O que se quer proteger aqui com o registro de desenho industrial é esse aspecto ornamental. Eu lembro que quando eu cheguei no NPI, isso me dava um certo incômodo, porque quando a gente pensa design, a gente pensa quase aquele binômio forma-função.
Você, quando faz um projeto, você está pensando também na usabilidade, você está pensando na ergonomia do produto. E eu falava, puxa vida, mas que coisa, a pessoa tem que chegar aqui, só vai proteger como eu falava, a casca do ovo. Não necessariamente isso é ruim, porque a forma muitas vezes evolui muito mais rápido do que a funcionalidade. E quando a gente desmembra essas proteções, a gente não diz que elas não possam ocasionar-se conjuntamente, uma protegendo a função, trata-se do mesmo objeto projetual, mas uma vai incidir na função e a outra na forma. Mas se a função não conseguir acompanhar as modificações para cumprir o ato inventivo, a atividade inventiva, mas a forma conseguir evoluir, inovar, ela vai encontrar um tipo de proteção que é muito clara para o sistema que é de propriedade industrial, o desenho industrial, porque permite que todos aqueles, e aí já partindo para o próximo slide, o que é importante nisso, tenham acesso a tudo que está sendo concedido pelo INPI. Como eu falei para os senhores, né, a Lei de Propriedade Industrial é de 1996, ela já não é tão nova, mas ela traz uma grande inovação, porque com essa legislação, que é atual em vigor no Brasil, o desenho industrial deixou de ser uma patente de modelo industrial e uma patente de desenho industrial, falando da forma tridimensional e da forma bidimensional, e passou a ser um registro. E, de acordo com o artigo 106, né, o pedido do registro de desenho industrial que cumpra, né, que consiga observar o contido no artigo 100, que é aquilo que não é o desenho industrial. O 101, que está aqui descrito só para os senhores terem uma ideia, o que um requerimento de desenho industrial tem que conter, principalmente desenhos ou fotografias, porque a suficiência descritiva daquilo que está sendo protegido se dá pelos desenhos e fotografias. E o 104, que vai dizer que esse pedido de desenho industrial tem que se referir a um único objeto, permitindo uma pluralidade de variações que não podem ser mais que 20, né? Se restringem a, no máximo, 20, e essas variações têm que manter o mesmo propósito e a mesma característica distintiva preponderante. O desenho industrial tem um prazo inicial de proteção de 10 anos, sendo prorrogável por 3 períodos, se do interesse for, 3 períodos de 5 anos, podendo chegar até a 25 anos. E aí, alguns argumentam que 25 anos é muito tempo para um design. Eu também acho que é. Mas a gente dá a possibilidade de você escolher. E numa das palestras que eu já ouvi dos nossos colegas do NPI, uma feita pelo Eduardo Rie, ele falou: você só precisa de R$ 94,00, sendo você o designer, para proteger o seu desenho industrial no NPI, se tudo correr bem, se você observar o manual, se apresentar as vistas com suficiência para que a gente entenda qual é o seu objeto, de R$ 94,00 para ter pelo menos a proteção por 5 anos. Então, é uma proteção que, se a gente olhar, é muito aceitável em termos de R$ 94,00 para você ter 5 anos de proteção e uma proteção robusta, porque quando o desenho industrial remete ao escopo da proteção, ele vai citar um artigo de patentes. Então, o titular de um desenho industrial, ele tem o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido por registro de desenho industrial. E pensando nas inovações que eu acho que o NPI traz, e traz muito bem, que se tornam inclusivas para aquele designer independente, como a gente já falou da tipografia, como a gente já falou rapidamente da embalagem, o NPI também faz um esforço de uma leitura comparativa com o ordenamento, principalmente europeu, e traz essas noções de produto complexo e produto simples, que a gente já encontra na literatura que é produzida sobre desenho industrial no Brasil, como no Rodrigues Júnior, que ele vai falar o que é esse produto simples. É aquele que, uma vez danificado, você não consegue mais restituir a forma original. Quando se quebra qualquer coisa na casa da gente feita de vidro, a gente entende claramente que a única possibilidade é o descarte, não tem como a gente colar, juntar todos os pedacinhos. Então, o produto simples é aquele fabricado de maneira que não existem partes, peças ou componentes que permitam a montagem e desmontagem do mesmo. E inova também o INPI ao trazer para dentro da noção de produto complexo aqueles que são feitos com interconexão e sem interconexão, porque possibilita que os designers que cheguem ao INPI não tenham que sofrer uma exigência pedindo uma divisão de processos para separar a caixa de som do receive. Não, aquilo é um projeto de design. Aquilo tem que ser pleiteado junto e constitui uma unidade no projeto do design.
Então, o produto complexo com interconexões são esses todos que a gente vê com a forma montada, em que cada parte é apresentada ali e possui conexão com as demais. E aqueles sem interconexão são esses, como, por exemplo, essa luminária, em que a parte da luminária em si é mantida no conjunto por um campo magnético, não há nenhum fio, nada ali que. E aí a gente ia pedir para dividir, não, apresente então a base né, o globo num outro, ou então apresente, né, as caixas de som. Hoje você pode pedir isso como um único design, porque se entende que é uma unicidade nesse objeto. Além disso, o INPI também inova, na minha opinião, inova bem ao permitir que hajam formas diversas de demonstração, porque se entende que partes e peças, desde que produzidas independentemente, que é diferente, por exemplo, do gargalo da garrafa de vidro. Tanto é que, se quebrar, a gente pode até ter o gargalo íntegro, a gente vai ter que descartá-lo junto com o resto dos cacos. Você pode produzir independente do conjunto de peças. E aí você pode apresentar isso tanto de maneira isolada, como você pode também apresentar isso contextualizado, usando recursos gráficos como linhas contínuas, linhas tracejadas, colorização, como são os exemplos que a gente vê aqui, e que são fundamentais para, por exemplo, as interfaces gráficas, que é alguma coisa que, como a gente viu lá no início, o INPI, no esforço de interpretação do artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, entende como passível de proteção. E a gente está falando de um mundo que está se desmaterializando. A gente está falando de reindustrialização, mas a gente tem que pensar nesse conceito de reindustrialização também prevendo essas novas coisas, formas que se dão no âmbito totalmente virtual e que a gente tem que estar preparado para dar abrigo, porque é para isso que a gente está ali, para dar abrigo a esses tipos de proteção, de forma a potencializar a exploração pelos seus criadores, por aqueles que contratam designers e têm nisso um investimento claro. Os tipos de representação, e que também assim não é uma coisa boba. Eu sempre falo, a diferença da propriedade industrial e do direito autoral é que no direito autoral você tem inclusive o direito moral do inédito. Você pode nunca revelar a sua criação. Quando a gente está falando do mercado, né, daquele que vai investir no design, naquele que vai investir num produto com uma diferenciação, com uma pegada, numa ergonomia, numa forma diferente, a gente tem que ter transparência. E aí o fato do desenho industrial ser protegido como uma propriedade industrial garante essa transparência, porque a propriedade industrial pressupõe a publicidade de todos os atos. A patente, a marca, o desenho industrial, todos são publicados. Se a gente não faz a aferição dos requisitos que a gente viu ali, o artigo 106 diz, não é forma comum, vulgar, necessária, não é contra a moral, bons costumes, atenta à honra de terceiros, a gente tem que conceder. E a gente só vai examinar a novidade, a originalidade, num segundo momento, no exame de mérito que é pedido pelo titular. Mas o fato de a gente, ao conceder publicar, permite a toda a sociedade ter consciência do exclusivo que está sendo criado e, inclusive, informar ao INPI a falta de um desses requisitos. Então, a transparência proporcionada pelo sistema de propriedade industrial é a que torna mais claro para aquele que está investindo maciçamente na produção de um objeto que é seriado, o quanto ele realmente pode investir, porque aquilo está efetivamente na titularidade dele, ou não pode investir porque aquilo está na titularidade de terceiros. E aí a gente tem aqui como é que o INPI entende que você tem que apresentar, porque a gente faz uma tradução, a gente tem objetos, você não vai chegar lá com um automóvel e parar lá, ó, aqui INPI, esse é o carro, não é o design, não. Ou com a geladeira, não teria lógica. A gente tem que fazer uma tradução e a linguagem escolhida é a fotografia ou o desenho, como pressupõe lá o artigo 106 da LPI, e aí a gente exige as vistas, porque com as vistas, e principalmente com a vista em perspectiva, a gente tem uma dimensão da forma desse produto, de como ele será também comunicado, publicizado para todos, para que todos tenham uma consciência que essa forma está sendo pedida com uma certa exclusividade. Então, essas são algumas formas de representação, e a justificativa delas terem que ser as mais acordadas possíveis, as mais claras possíveis, porque é por meio de desenhos e fotografias, na patente é por meio né, quase sempre do relatório descritivo, no caso do desenho, é por meio de desenhos e fotografias que a gente tem a suficiência descritiva daquilo que está sendo protegido. E no caso dos padrões bidimensionais, que também o INPI agora permite que você use o recurso de linhas pontilhadas, então no caso
de um padrão a ser aplicado em todo tipo de produto. Você pode ter uma vista planificada, como esse azulzinho e branco aqui, ou você pode ter ele no produto que não está sendo reivindicado porque vem por linhas tracejadas. Então, novamente, o NPI inova bem ao permitir que linguagens gráficas de tradução desse mundo tridimensional ou bidimensional que tem que chegar na forma de um processo, chegue de maneira não só que o NPI compreenda, mas que todos os entes que estão no mercado se posicionando para cada um oferir lucros ou conseguir concorrer de uma maneira leal, e eu sempre penso que o sistema de propriedade industrial ele existe para isso, estimular a concorrência leal, possam entender aquilo que está sendo pleiteado e protegido. E também inova bem no artigo 104 ao falar nas variações e incluir como variação os usos do objeto. Por exemplo, eu tenho um armário e eu quero também proteger esse armário internamente. Quantos de nós, ao comprar uma geladeira ou a pensar em comprar uma geladeira, não abrem a geladeira para ver como ela é internamente, ou seja, o design externo não nos satisfaz. A gente quer ver como é que funciona a distribuição, a alocação, como é que está bacana ou não está bacana aquele design do produto. E aí o NPI permite que isso seja entendido a partir do novo manual de 2023 como uma variação, assim como os usos de diversos tipos de mobiliário, como tem essa cadeira aqui, para além daquilo que já era considerado variações. E aí eu fiz a Aline mostrou o livro da professora Cone, que ela foi uma das organizadoras, junto com outras professoras. Eu fiz uma alusão ali, até comentei novamente com o chefe do desenho industrial, Flávio Alcântara, hoje, que quando a gente atende ao requisito, né, da novidade, ou seja, a variação é só assim, uma coisa mínima, mas mínima, né, mudou um pouquinho, a gente está dentro do campo da variação. Mas quando, com as variações que são apresentadas ao NPI, você atendeu o requisito da originalidade, ou seja, se diferencia dos anteriores até do próprio, aí a gente já está falando de um outro desenho industrial. Então, se a gente fizer um raciocínio abstrato entre os dois principais requisitos de desenho industrial e essa noção de variações, a gente pode começar a tecer algumas ponderações acerca disso. E também inova, porque torna mais inclusivo o sistema ao permitir, com a edição do novo manual, que variantes, ou seja, melhor, kits, né, jogos, não chamados assim, conjuntos, possam ser também protegidos como variantes. Em vez de eu pedir todas as peças de um jogo de xadrez, eu vou entender essas como variantes, porque elas possuem um design que perpassa por todas elas e que dá essa noção de unidade projetual. Então, o que se tenta fazer é tornar o sistema mais apetecível para o usuário. Em vez da gente criar óbices ao uso do mesmo, a gente tenta criar algumas facilitações. A mesma coisa com talheres, não precisa ser mais de conjunto, nem deve-se usar a palavra kit, conjunto ou jogo. A gente vai usar simplesmente talher. Também eliminamos dos títulos as configurações aplicadas aos talheres para facilitar o uso do sistema e torná-lo mais inclusivo, porque a gente tem que permitir que o nosso usuário consiga encontrar no sistema espelhamento para a sua criação intelectual. Senão a gente vai continuar ouvindo em muitos seminários: eu protejo pelo direito autoral, porque inclusive não precisa eu ir a lugar nenhum, já está protegido porque eu criei. Então, os talheres, o garfo, a faca, a colher vão estar no mesmo pedido, desde que eles mantenham essa unidade, e ali a gente está vendo claramente que é uma unidade na padronização utilizada. Também permite que se utilize como variantes modificações na cor, que a forma aqui, no caso, é a mesma, mas as cores, na maneira como elas são modificadas, transformam completamente o objeto. E até mesmo modificações em textura, que permitam que você use uma coisa mais opaca, uma coisa mais translúcida, uma coisa que tenha um pouco mais de aderência e mantenha no mesmo pedido de desenho industrial, não tem que socorrer de diversos pedidos de desenho industrial, o que também dá uma certa unidade na hora do processamento. E mais algumas inovações, já indo já para um encaminhamento de fechamento, que o NPI traz com o novo manual dele, que é essa permissão de você demonstrar, por exemplo, um top contextualizado, como ele vai se apresentar, porque senão fica uma peça muito, né, com pouca visibilidade. Então, você usa o manequim só para contextualizar. E essa questão das embalagens, esse é um exemplo retirado do manual de desenhos industriais, em que você pode proteger o todo, como um desenho industrial, por até 25 anos, 10 anos iniciais, se você fizer o primeiro quinquênio no quinto ano, e até 25 anos, se assim for do seu interesse. E mesmo esse jogo de letras, a gente não está protegendo nem a marca, nem os dizeres, nem a informação
porque o que interessa para a proteção de desenhos industriais é a forma como um todo. Não são as palavras escritas, não são os dizeres, mas é esse conjunto imagético que tem uma capacidade, quem trabalha um pouco com semiótica consegue saber isso, quem trabalha com teoria da Gestalt, a gente muitas vezes nem vê a marca, a gente vê as embalagens ao longe e já identifica as marcas por conta disso. Então, são inovações que são trazidas que, na minha opinião, tornam o sistema de registro de desenho industrial mais inclusivo. A última, né, assim, fechando um pouco, que também vai ser objeto de uma outra palestra, é o fato do INPI ter aderido ao sistema de AIA, o acordo de AIA, que permite o depósito, né, internacional de desenhos industriais. Uma primeira usuária do sistema, que foi um fato noticiado pela OMP, é uma mulher designer de móveis, que trabalha com esse contexto de móveis redondos, que faz um designer totalmente dela e que não só usa o sistema de propriedade industrial, acha que ele é interessante na sua proteção de desenhos industriais, mas foi a primeira a usar o acordo de Haia para indicar o Brasil e a União Europeia, o que indica que ela está de olho aonde? No mercado internacional, que é o nosso grande desafio para ter um design mesmo com uma cara diferenciada, dessas que as empresas dizem, agrega valor, é investimento. Uhum. E, para não dizer que eu não falei deles, só para a gente pensar, Centro Brasil Design, que é uma ONG, eles têm um trabalho super bacana, está aqui o endereço, visitem, e eles têm ali esses 5 ODS como metas para as atividades que eles estão desenvolvendo com os designers que estão ali. Igualdade de gênero, então a gente viu que temos 2 moças formandas, o da UENG e da URGS, que tiveram seus designs absorvidos pelas instituições. Trabalho digno e crescimento econômico, porque a gente vê design é investimento, e se é investimento, a gente tem que falar que ele vai criar diferenciação e vai ser mais inclusivo para as empresas, sejam pequenas, grandes, micro, sejam os designers independentes. Com esse título de desenho industrial, você pode licenciar e ceder seu design com uma clareza muito maior, atendendo aquilo, né, que é próprio lá do Lanz e Posner, a clareza em termos das negociações de mercado. Indústria, inovação e infraestrutura, porque design é para isso, é para pensar esse conjunto. Ele está em tudo, ele está em tudo. Da hora que a gente acorda, abre os olhos, da hora que a gente vai dormir, até nos nossos sonhos, o design está por ali. Produção, consumo sustentável, e aí a gente tem toda uma vertente, né, do design sustentável, do biomimetismo, que são pegadas super interessantes e que podem trazer, e aí a gente vai entender como é que a gente negocia novos materiais, materiais que têm uma pegada natural, mas que podem constituir projetos de design que devem encontrar amparo e abrigo na proteção do desenho industrial, parcerias para implementação dos objetivos. E como eu falei para vocês, iniciaria com o Gibbon Zip e ia terminar com ele. Ele tem esse livro que eu recomendo a todos que comprem, Design como Prática de Projeto. Essa citação eu extraí desse livro porque ela resume um pouco todos aqueles diagnósticos feitos das empresas brasileiras, aqueles estudos, a survey, está um pouco sintetizada aqui no Gibbon Zip, que é esse senhor aqui. São poucos aqueles que estão sinceramente convencidos de que o design industrial seja coisa séria. Ele até fala, né, mais que a maquiagem, a estética do produto é muito mais que isso. O design industrial é muito mais que isso. Boa parte do que é feito hoje é inclusivamente protegido pelo sistema de propriedade industrial e que valeria a pena incorporá-lo plenamente, sem reservas mentais, entre as atividades industriais, colocando-o no mesmo nível de outras funções como a engenharia industrial, controle de qualidade, finanças. O Gibbon Zip trabalhou durante bastante tempo, tanto na declaração que a gente viu inicialmente como para a Exceed, ele foi a pessoa identificada pela Exceed para vir aos países da América Latina fazer um apanhado para tentar otimizar o uso do desenho industrial, e como ele fala, é pouco entendido como algo tão necessário quanto a engenharia industrial, e para ele essa é uma situação lamentável. Essa entrevista é uma entrevista tirada desse site, em que ele vai dizer, mais recentemente, que os países não industrializados periféricos exportam matérias-primas, metais, petróleo, carvão, são produtos que não precisam de design. Não vão gerar, portanto, também registros de desenho industrial. Essa política forte de apostar na desindustrialização e exportar só a matéria-prima, commodities, parece para ele nociva.
eu acho que é nocivo para a gente pensar design no Brasil, é nocivo para a gente pensar também a proteção do desenho industrial. Eu prometi estar aqui, todas as referências estão aqui mapeadas, citadas, as que estão disponíveis também estão citadas, posso ter esquecido de alguma, procurem que tem algumas que estão disponíveis, eu posso não ter botado o endereço eletrônico, como do professor Otero Lastres, e agradeço a atenção de todos, assim, fazendo um apanhado dessas várias fontes, né, desses livros todos que eu acho que, de uma certa maneira, me colocam a questão central daqui. Pensar o registro de desenho industrial para as micro e pequenas empresas como inclusivo, para os designers como inclusivo, eu acho que é um exercício que tem sido feito no INPI por uma geração mais nova que chegou lá para o exame, por uma geração que é composta essencialmente por designers e arquitetos, e que, como me disse o Flávio Alcântara, né, o chefe do desenho industrial, ele foi indo a uma palestra assistir um designer gráfico que estava incumbido de representar a todos os designers, e falou, nossa, eu faço tipografia e eu não posso proteger tipografia no NPI, então o NPI não me serve para nada. Então é esse desafio que eu acho que o NPI tomou para si, de tornar o seu sistema mais inclusivo para aquele que faz design e para a empresa que oportunamente resolver investir em design, contratando um designer, poder proteger essa criação, esse design, usando o sistema de propriedade industrial em função da transparência que eu falei, né, da publicidade que a gente pode dar e da transparência e da clareza para os demais agentes de mercado. E esses livros todos aqui, alguns do Gibbon Zip, foram inspiradores para eu pensar um pouco dessa palestra. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu falei rápido, mas é que eu acho que o tempo está curto. Não, mas, Patrícia, foi maravilhosa como sempre. A gente agradece demais os dados que você trouxe, principalmente, né? Muito importante falar com dados, né? E não com base em elucubrações e achismos. Eu queria perguntar se alguém teria uma pergunta. A gente tem um tempo para uma única pergunta. Alguém tem pergunta? Ó, todo mundo dizendo que a apresentação é excelente e tal, muito esclarecedora. Alguém tem pergunta, gente? Pode perguntar. Tem tempo para uma única pergunta. Acho que a Patrícia deixou muitos dados para pensar. Vou só trazer, então, fazer um comentário, não uma pergunta em relação ao que a Patrícia falou. Não sei se conseguem ver isso aqui que está na minha mão. Todo mundo consegue ver? Alguém adivinha do que se trata? Para abrir Matou. embalagens diferentes. É para abrir garrafa. Tem um B e um O que eu ganhei de brinde na Bang Olufsen, que é uma loja dinamarquesa. Isso eu ganhei lá na própria Dinamarca. Em que, enfim, eu fui com uma amiga comprar o fone, né? Eles acharam tão curioso alguém do Brasil, em Copenhagen, comprando um fone de design dinamarquês, que eles deram um brinde pra gente, um abridor com a marca deles, sendo utilizada de uma forma funcional para abrir garrafas. Porque abre, isso aqui é uma garrafa que não é de abrir, mas é assim que abre. Eu achei curioso, a Dinamarca é muito conhecida pelo design, e esta marca específica de fones é muito conhecida não só pela qualidade, enfim, do som, mas também pelo design bonito, tá? Você quer comentar alguma coisa, Monique? Foi muito rápido, Monique, por favor. Muito rapidinho, não só porque você colocou esse ponto e me lembrou que eu vi recentemente um produto também que foi feito em parceria, acho que da Mercury com a Boticário, se eu não estou enganada, para abrir embalagem, né? Para trazer acessibilidade. No ponto de diversidade e inclusão, isso é super, assim, relevante quando a gente pensa no design, como muitas coisas não são projetadas, mas a gente tem hoje a possibilidade de fazer essas adaptações. E eu tenho certeza que TI está envolvido até o osso com isso, gente. Alguém projetou essa peça que vai ser usada para trazer mais acessibilidade para as pessoas. Acho que era isso. Só assim, fazendo um fechamento, Aline, em relação ao seu exemplo, o melhor dos mundos, na minha opinião, é sempre pensar a patente de modelo de utilidade com o desenho industrial, e a gente dá conta do projeto do design.
porque a gente está falando ali do aspecto, né, ornamental, e aquilo que eu falei, quando a gente dissocia, a gente dá a oportunidade de, quando você não tem uma inovação no aspecto funcional, ainda poder se socorrer de uma inovação no aspecto ornamental. Então, o sistema abraça isso também, porque nem sempre a gente tem o ato inventivo. Mas o melhor dos mundos é pensar esse conjugado para a proteção do design, e a gente tem que começar a verbalizar isso, porque a proteção de modelo de utilidade no Brasil também vem caindo, e Sim, é utilizada essencialmente por residentes. Então, são sim. processos de adaptação em que a gente está vendo ali, pô, quantos de nós na nossa casa, varrendo, limpando, abrindo, não pensa em coisas para melhorar, né? O Carlos Artissoni, ele tem aqueles livros maravilhosos, eu recomendo a todos, né? PI no cinema, e os filmes, porque os filmes demonstram, a pessoa estava limpando a casa e sacou num negócio para, né, limpar e espremer, e aquilo virou uma patente de invenção e foi protegido, e a vida dela mudou primeiramente para o pior, porque ela teve que brigar pela patente, depois para o melhor, porque ela pôde ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu acho que é esse. A gente tem, na minha opinião, uma resistência à propriedade intelectual como um todo, que eu acho que a gente tem que acabar com isso e torná-la algo inclusivo para a gente. A gente tem que usá-la a nosso favor. Eu acho que a minha mensagem final, se eu pudesse colocar, Claro, seria essa. bem interessante. Gente, eu vou passar a palavra à Isabela. Por favor, Isabela. Patrícia, fiquei tão feliz quando a Aline sugeriu você. Obrigada. Fechou com chave de ouro a semana. Não vou querer tomar muito mais o tempo de vocês, não. Eu só queria. Olha, e quem está falando isso não é a Isabela da OMP, é a Isabela Passaporte Brasileiro, tá? A gente tem um concurso da OMP de jovens designers, perdão, concurso de vídeos para jovens. E agora saiu, ontem ou anteontem, o link dos finalistas. E entre os finalistas tem 3 brasileiros. Então vou lá botar, tá? O Silvano está botando o link lá no grupo de WhatsApp também, mas olha, eu não pedi nada. Sejam imparciais, vejam os vídeos e votem no que vocês acharem melhor, tá? Obrigada e bom fim de semana para todo mundo. E a gente se encontra na segunda-feira. Segunda-feira, só um aviso paroquial muito rápido. E mais uma vez agradecendo a Patrícia que topou vir aqui falar com a gente e comprimir tanto informação num tempo pequeno. Eu sei que é um desafio. A gente começa essa segunda-feira, às 9 horas da manhã, com a Camila Conegundes falando de patentes inclusivas. Em seguida, temos a Lakshmi, que é funcionária da OMP. Vai ser uma palestra em inglês, então tem tradução simultânea, falando sobre a questão de tecnologias assistivas e tendências em tecnologias assistivas. Assim, teremos, fechando a segunda-feira, Carla, da Fiocruz, falando dos cases da Fiocruz no que se refere a doenças tropicais, doenças negligenciadas e doenças raras. Tá bom? Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Isabela, que me ajudou também no início hoje, que eu tive que entrar mais tarde. Bom final de semana a todos. Quaisquer dúvidas, grupo de WhatsApp, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta.
Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.